Bom dia. Hoje nós vamos dar seguimento ao trabalho que já iniciamos até a questão de número 16. Nós vamos até a questão de número 31 hoje. E, especificamente, no texto da questão 26, eu vou pedir que vocês façam um texto, então atentem para ele. Hoje vamos tratar de questões semânticas e depois sobre produção textual. A primeira questão é de número 17 e ela começa com uma tira de humor. Felpudo, cai na real. Nós não somos nada parecidos com o papai e a mamãe. Eles andam em 2 patas, nós andamos em 4. Somos peludos. Eles não... Nem rabo eles têm. Ah, mas o papai algumas vezes também tem bigode. Lendo a tirinha, percebemos que os supostos pais dos gatos são humanos, os gatos não estão satisfeitos com sua aparência, os gatos conhecem seus verdadeiros pais, os gatos estão incomodados com o bigode do pai. Vocês devem marcar somente um dos itens. Questão de número 18. Essa tira de humor, ela já foi falada no exercício anterior. Mãe! Ei, mãe! Para de berrar, Calvin. Se quiser dizer algo, vem até a sala. Pisei no cocô do cachorro. Onde limpo os pés? No primeiro quadrinho da tirinha, o menino está falando baixo, gritando, pensando, cantando. Marquem somente um dos itens. Questão de número 19. Para ficar invisível. Ninguém me vê, ninguém me pega, ninguém me para, ninguém me breca. É hoje que eu vou aprontar. Ferva um repolho em água parada junto com uma meia fedida por 7 minutos. Pegue sua roupa mais suja e deixe de molho nessa mistura. Seque a roupa e vista. Ninguém vai querer ver você por perto. O texto tem a finalidade de apresentar uma bruxa, ensinar a fazer um feitiço, mostrar como se lava roupa ou narrar uma história. A próxima questão, de número 20, é uma sequência de 2 textos. Então, atentem para os 2 textos. Pombo Correio. Esse texto é uma música. Pombo Correio voa depressa, e essa carta leva para o meu amor. Leva no bico que eu aqui fico esperando, pela resposta que é para saber se ela ainda gosta de mim. Pombo Correio, se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo. Voar o mundo, se preciso for. O mundo voa, mas me traga uma notícia boa. Pombo Correio, voa ligeiro. Meu mensageiro, e esta mensagem de amor leva no bico que eu aqui fico cantando, que é para espantar essa tristeza que a incerteza do amor traz. Pombo Correio, nesse caso eu lhe conto, por essas linhas e a que ponto quer chegar, meu coração que mais gosta. Agora é o segundo texto. Pombo é mais rápido que banda larga na África do Sul. Um pombo chamado Winston levou 1 hora e 8 minutos para voar 80 quilômetros com um cartão de memória de 4 gigabytes, amarrado em uma das patas. Depois, bastou mais de 1 hora para transferir os dados para um computador. Durante o mesmo período, uma empresa de informática disse ter enviado os mesmos dados e que apenas 4% deles havia sido baixados no destino, apesar de ter sido usada banda larga como o principal provedor de acesso à internet do país. Há expectativa de que a velocidade da internet na África melhore em breve,
com a chegada de uma nova ligação por fibra ótica ligando o sul e o leste do continente, mas não existe data certa para isso acontecer. Confrontando os dois textos. Os dois textos fazem referência ao pombo-correio como meio de transmissão de mensagem, único meio de comunicação, meio de comunicação melhor que a internet, meio de comunicação eficiente na África do Sul. Bem, marquem somente o item, mas eu queria que vocês atentassem para uma coisa interessante dentro desse texto, tá? A ambiguidade que acontece depois bastou mais uma hora para transferir os dados para um computador. Eu, com certeza, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, poxa, esse pombo entende até de computador, ele é fera. Mas isso é um detalhe. Receita de acordar palavras. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Elas têm raízes, pétalas, espinhos. São lisas, ásperas, leves ou densas. Para acordá-las, basta um sopro em sua alma e, como pássaros, vão encontrar seu caminho. Rosiana Murray. No trecho, para acordá-las basta um sopro, o segmento sublinhado refere-se às flores, raízes, pétalas ou palavras. Só lembrando que é um pronome o as que se transformou em las por estar depois do verbo, com o hífen. Então, vocês vão ter que ver que substantivo que esse las retoma dentro do texto para que o texto tenha uma continuidade. A cigarra e a formiga. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "O que é que você fez durante todo o verão?" "Durante todo o verão eu cantei", disse a cigarra. A formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." É de Ruth Rocha o texto. A formiga resolveu a situação pedindo para a cigarra entrar em sua casa, não dividindo seus grãos com a cigarra, abraçando a cigarra ou decidindo ajudá-la. A Bela e a Fera. O espetáculo conta a história de Bela, uma jovem que foge da rotina de sua vida e dos galanteios de um pretendente através dos livros. Um dia, seu pai, que é um inventor, chega no castelo de uma fera muito feia e assustadora e é feito prisioneiro. Para salvá-lo, Bela se oferece para assumir o lugar do pai e a fera aceita. Com o passar do tempo, a prisioneira, com a ajuda dos empregados encantados do castelo, um bule de chá, um candelabro, um relógio, entre outros, passa a ver que por trás da aparência assustadora da fera se esconde o coração e a alma de um príncipe humano. De acordo com o texto, Bela foi feita prisioneira porque era bela e jovem, para salvar seu pai, para fugir da rotina ou porque a fera se apaixonou por ela. Mentirinhas para o dia 1º de abril. Certa vez, eu e o Bocão pregamos uma peça em nossa turma da escola. Depois do recreio, dissemos para nossos colegas que a diretora tinha mandado avisar que não haveria mais aula naquele dia. Quando todos já tinham guardado o material, a professora chegou na sala e nós dois gritamos: 1º de abril! Todos caíram na gargalhada. O trecho que apresenta uma ideia de tempo é: atentem para os elementos sublinhados. E a ideia tem que ser de tempo. A professora chegou na sala. Depois do recreio, dissemos para nossos colegas, quando todos já tinham guardado o material, ou todos caíram na gargalhada.
Mais uma tirinha de humor. Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você e ainda lhe dou um beijo. Sua gorducha, baliguda. Ou mordatira está no fato de Cebolinha achar melhor apanhar do que ser beijado? Na proposta feita pela Mônica? Na expressão de descontentamento do rosto do Cebolinha? Ou nos xingamentos de Cebolinha? Atentem para essa questão, porque após resolvermos o xizinho que vocês estão marcando, vocês vão ter que fazer uma produção textual de 15 a 20 linhas. Então, como que vai ser essa redação? Vocês vão se imaginar na condição de amigo da narradora do texto Briga de Irmão, que está aqui no item 26. Então, vocês vão ter que responder ao assunto que a narradora puxou, iniciando com a seguinte frase: aqui em casa é bem diferente. Então, repetindo, vocês vão iniciar com a seguinte frase o texto de vocês: aqui em casa é bem diferente. Vão fazer um texto com média de 15 a 20 linhas e depois vocês vão dar um título para esse texto. Então, vamos à leitura do texto. Briga de irmão. Com o nascimento do Mário Márcio no ano passado, tive de dar um gás no trabalho. O dinheiro que eu ganhava passou a ser pouco para alimentar 2 crianças e 2 adultos. Decidi correr atrás de clientes maiores oferecendo serviço de assessoria de imprensa, um trabalho que pode ser feito em casa, sem maiores danos à minha vida de mãe e dona de casa. Mas Mário Márcio não deixa ninguém trabalhar. Tudo que Maria de Lourdes teve de quietinha, Mário Márcio tem de chorão, manhoso, grudento, agitado. Virou meu xodó, mas às vezes cansa. O menino exige demais de mim e não tem se dado muito bem com a irmã. Mãe, o Mário Macho pegou a minha bola. A reclamação tem hora para começar. Acontece sempre que eu estou no meio de um raciocínio, no meio de uma frase. Thalita Rebouças. Percebemos que o narrador desse texto é uma mãe no trecho. O dinheiro que eu ganhava passou a ser pouco para alimentar 2 crianças. Um trabalho pode ser feito em casa sem maiores danos à minha vida de mãe e dona de casa. Tudo que Maria de Lourdes teve de quietinha, Mário Márcio tem de chorão. O menino exige demais de mim. Para respondermos à seguinte questão, nós temos que pegar informações de 2 textos. O primeiro texto se intitula Pergaminho. O pergaminho, feito de pele de ovelha, foi o material mais usado para escrever na Idade Média. Era usado para escrever a parte externa da pele da ovelha, da qual se raspava a lã. O pergaminho era usado pelos monges que copiavam à mão os textos sagrados e obras gregas e romanas da antiguidade. O uso do pergaminho foi superado quando o papel feito de celulose se tornou popular. Texto 2. Papel. O papel foi inventado na China há mais ou menos 2.100 anos. Os chineses colocavam cascas de amoreira ou bambu na água. Depois que elas amoleciam, eram batidas até virarem uma pasta. Com essa pasta, eles faziam folhas lisas e finas. Por volta do século XII, os espanhóis conheceram o papel. Depois, a ideia se espalhou por toda a Europa. No final do século XVII, o papel veio para a América. Gutenberg foi o primeiro a mecanizar a impressão. Segundo os textos 1 e 2, que já foram lidos, é possível afirmar que
O papel é um material de origem animal? O pergaminho é um material de origem vegetal? O pergaminho e o papel surgiram em épocas diferentes? Ou os espanhóis inventaram o papel? Questão de número 28. Tatiana Belink. Tatiana Belink nasceu em 1919 em São Petersburgo, na Rússia, e chegou ao Brasil em 1929. Publicou livros em prosa e versos, além de traduções, adaptações e recontagens. Entre 1952 e 1966, fez a primeira adaptação para a televisão da série Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Colaborou na TV Cultura e em importantes jornais como Crítica da Literatura Infantil e Juvenil e de Teatro. Recebeu inúmeros prêmios, entre eles Mérito Educacional e Jabuti de Personalidade Literária, no ano, concedidos pela Câmara Brasileira do Livro. 2 Monteiro Lobato, na tradução da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Foi ainda premiada em 1979 pelos 30 anos de atividades em teatro e literatura infanto-juvenil pela Associação Paulista de Críticos de Arte. O texto tem como finalidade divulgar os prêmios que Tatiana Belink recebeu, informar sobre a participação de Tatiana Belink na TV Cultura, informar sobre a chegada de Tatiana Belink ao Brasil em 1929 ou apresentar a vida de Tatiana Belink. Questão de número 29. Veja como é ruim quando você não tem uma pausa para respirar. Cuide bem de sua saúde e viva melhor. 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Na propaganda, a falta de pausa para respirar é percebida pelo uso das letras minúsculas, pelo uso de letras maiúsculas, pela ausência de espaços entre as palavras ou por meio da ilustração utilizada. Questão de número 30. Nós temos aí 2 textos para o confronto novamente. O primeiro é um texto em prosa, o segundo vai ser um texto em verso. Água, essência da vida. Água potável corresponde a toda a água disponível na natureza, destinada ao consumo e possui características e substâncias que não oferecem riscos para os seres vivos que a consomem, como animais e homens. A água, em condições normais de temperatura e a pressão, predomina em estado líquido e aparentemente é incolor, inodora, insípida e indispensável a toda e qualquer forma de vida. Essa água está disponível para a população rural e urbana. Geralmente, no primeiro, não há o tratamento antecipado desse recurso. No entanto, nos centros urbanos, quase sempre se faz necessário realizar uma verificação de qualidade e grau de contaminação, uma vez que nas proximidades das cidades, os córregos e rios desses locais são extremamente poluídos. No mundo subdesenvolvido, cerca de 50% da população consome água poluída. Em todo o planeta, pelo menos 2,2 milhões de pessoas morrem em decorrência de água contaminada e sem tratamento. Segundo estimativas, existem atualmente cerca de 1,1 bilhão de pessoas que praticamente não têm acesso à água potável, bem comum a todo ser humano. A poluição é um dos maiores problemas da água potável, uma vez que diariamente os mananciais de todo o mundo recebem 2 milhões de toneladas de diversos tipos de resíduos. Nessa questão, quem mais sofre tais reflexos são as camadas excluídas que vivem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Segundo o texto, água também é mar. Água também é mar.
e aqui na praia também é margem. Já que não é urgente, aguente e sente. Aguarde o temporal. Água também é água do mar lavada. No céu imagem que há tirar o sapato e pisar contato nesse litoral. Gire a torneira, perigas ver, inunda o mundo, o barco é você. Na distância, há de sonhar, há de estancar, gotas tantas não demora, sede estranha. Os dois textos tratam o seguinte assunto: água do mar, água potável, água poluída ou simplesmente água? A última questão de hoje. Por que as lesmas deixam um rastro brilhante? A gosma que elas soltam ajuda a caminhar mais rápido. À medida que o bicho anda, abandona sob o corpo parte do líquido, o que diminui o atrito com as folhas ou a madeira por onde ele passa. Explica o entomologista Carlos Companher, do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Com isso, a lesma se desloca com rapidez e facilidade. Facilidade e rapidez. Revista super interessante. A palavra sublinhada no texto se refere diretamente a bicho, lesmas, lesma ou líquido? Façam o texto com bastante paciência, não se esqueçam da nossa produção textual e tenham uma excelente semana.